Vamos lá, pessoal, mais uma vez, CTA Podcast, o maior CTA com maior visualização da área da saúde, né? Principalmente da harmonização orofacial aqui do Brasil. Estou recebendo nosso professor, meu amigo, professor Ricardo Junqueira. Opa. Acho que esse cara já deu aula. Quantos institutos Casal Dentista CTA você já deu aula? Vários, não sei nem contar. Não sei nem Legal. contar. Uma trajetória espetacular, né? Junqueira, basicamente isso aqui é o seguinte: todo mundo olha o professor Junqueira, a professora Kelly, o professor Adriano, o Bruno Basso. Ah, o cara é uma referência, mas não sabe os tombos que você já levou, né? Eu sei que As cachaças. Até hoje, Junqueira é um dos únicos caras que eu vejo que sai, que roda o Brasil, às vezes de ônibus para dar aula. Fácil. Uma coisa que ele já falou assim, ó, se eu falei que eu vou estar aí, eu vou estar aí, né? E é uma coisa assim louvável, porque a gente que dá aula tem, né, vários institutos, a gente sabe, nós somos dependentes um do outro, né? Sim. Você depende da instituição, Sim. a instituição depende do professor. Então, sem mais delongas, né? Ricardo Junqueira, Sou eu. quantos anos? Aonde se formou? Como é que foi tua infância, né? Classe média alta, como é que foi tuas graduações? Conta como é que você veio parar aqui. Ricardo Junqueira, na verdade Nunes Junqueira, só me conhece mais como Junqueira, né? 43, vou fazer 44. Pô, tá veio pra cacete. A casa tá caindo, né? Enfim, apesar de oxidado, mas estamos aí vivo e forte. Vim de família extremamente simples, meu pai não tem formação, nem minha mãe. Uma coisa que todo mundo pergunta, alguém da sua família era fisioterapeuta ou dentista? Não. Você foi influenciado, você herdou algum Eu fui a primeira consultório? pessoa na minha família a ter curso superior. Então, vim de família bem simples, meu pai de Ouro Preto, interior de Minas Gerais, família bem simples. E, por mais simplicidade que ele tem, ele tentou investir no filho dele. Só que não tinha Filho condição. único? Não, tem uma irmã, um irmão falecido, né? E por mais que não tinha condição, meu pai não tinha instrução, ele falou: a mesma coisa que eu posso deixar para você, chama-se instrução. Mesmo sendo ignorante no bom sentido, ele priorizou, no caso, a minha evolução intelectual, podemos dizer assim, né? Então, como eu falei, eu tenho 43 para 44 anos, sou de Belo Horizonte, migrei para o Rio de Janeiro com 18 anos de idade, fui fazer Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, onde eu me formei em fisioterapia. Na infância, como eu falei, a infância foi excelente, né? Nunca faltou nada, embora já passei alguns apertos na questão econômica, e a gente passa ainda, né? Então, e dessa graduação da fisioterapia, eu fiz o curso tal, na UFRJ. Era boa, Junqueira? Federal? A Federal do Rio, o corpo docente, ele é absurdamente maravilhoso. A estrutura é sucateada. Claro, como qualquer, a maioria das públicas. Infelizmente. Então, mas a UFRJ é uma boa estrutura, uma boa faculdade, e dentro dessa formação eu fiz anatomia, as disciplinas básicas. Eu sempre fui um cara muito apaixonado por disciplina básica. Aí você fala, mas por que você gostou disso? Porque eu não tinha dinheiro para fazer nada. O pessoal saía para noitada na faculdade e tudo mais, eu não tinha grana para acompanhar o povo. Então, minha válvula de escape foi estudar. Estudo Legal. muito. Mais do que a maioria. E foi uma fuga que eu criei. Por quê? Pelas minhas tristezas associadas a não ter convívio social. Não tinha grana para acompanhar o povo. Que também não adianta você ir na balada e não tomar nada, não adianta, não adianta. Ou ficar na porta, né? Não adianta. Fiz várias vezes isso. Isso foi me entristecendo. E aí, dentro da graduação, eu fiz os cursos, né, as disciplinas básicas, e um professor me conheceu na época lá, de anatomia, de fisiologia, e eu tirei 10 na aula de fisiologia dele. Uma professora, na verdade, tem até o nome da minha mãe, que chama Solange, e ela Legal. falou: Ricardo, por que você não faz mestrado? Eu estava no segundo período da faculdade, eu não tinha noção do que é estrito sensu, lato sensu. O cometa passou, eu grudei na cauda. E aí eu fui monitor dela na fisiologia, na farmacologia, na microbiologia, na imunologia, várias gias da vida aí, eu fui monitor, né? E tanto que eu tenho uma placa de referência da UFRJ, foi a segunda maior média de nota de toda a faculdade, a universidade. Eu tenho essa placa até hoje lá em casa de comemoração do aluno com a segunda maior média de nota de uma formação. E dentro dessa graduação, eu fui cair do mestrado, já tinha um projeto de pesquisa na UFRJ, laboratório de farmacologia, de tecido bioquímico muscular. Aí fiz mestrado, terminei, e aí eu fui migrando para o doutorado, na mesma linha de pesquisa. Eu estava sobre cálcio, bioquímica do cálcio. E aí eu tive um problema dentário, olha o link. Caramba. Já estava formado, já dava aula, dou aula há quase 20 anos praticamente, e eu tive Já um problema... dava aula na físio? Não, na educação física, na nutrição, na enfermagem, na medicina. Dessas gias da vida. Fisiologia e farmacologia. Tanto são as disciplinas que eu mais, vamos colocar assim, que eu mais tenho domínio. Né? A anatomia, ela apareceu sem querer, querendo, né? Assim, enfim. E aí, terminando o doutorado, essas coisas, tive um problema odontológico. Eu tive um cisto dentígeno,
Caraca. E bilateral. Puta que... E a lesão era bem grande, até que eu senti um lado mais inchado que o outro. Não tinha noção que é uma ameloblastoma, não tinha noção disso. E aí eu fui procurar Sabia nada dessa Não, isso é muito odontológico, velho. A verdade é essa. E aí eu já tinha formação, né? E eu fui procurar um cirurgião na época da UFRJ, no Hospital Clementino Fraga Filho. Ele pediu alguns exames de imagem e fez uma punção. E veio um líquido nessa punção e falou, cara, pela imagem, pela punção, ou pode ser um cisto dentígeno, ou pode ser uma ameloblastoma. E aí, claro, eu sou um cara esperto, eu falei, porra, não tinha essa logística de internet, eu fui pra literatura, eu sou um cara apaixonado por biblioteca. Eu sempre costumo dizer, casa boa não tem televisão grande, não tem livro, filho. Fui à biblioteca e fui ler a respeito. Aí a ameloblastoma, cara, a palavra oma, porra, já tem uma associação com alguma condição oncogênica, né, cara? Então, embora benigno, mas agressivo. Claro. E aí eu fiz a cirurgia com ele e tal, ele fez a cirurgia 0800 na Federal do Rio e tal. E aí terminou, passou mais um ano e tal. E eu estava dentro da UFRJ, fazendo curso de terapia intensiva, cardiovascular, cardiorrespiratória. Terminei. E aí, eu passando na frente do Centro Acadêmico da Odontologia, tava lá, vaga remanescente para odonto. Eu fui, entrei, não sei porquê, eu falei, cara, na UFRJ, quero fazer uma prova. E aí eu fiz a prova, né, tinha alguns candidatos, e eu passei na prova. Tanto que eu já dava aula, já tinha terminado o doutorado, e nessa prova que eu passei, eu tive que conversar com o coordenador na época, porque eu não tinha tempo para fazer as disciplinas, podemos dizer assim, de presencial. Tanto que vários professores são meus amigos hoje em dia, eles me colocaram presente, só ia fazer prova. Tanto que eu fiz em 3 anos de odontologia. Eu eliminei quase o ciclo básico todo, entendeu? E aí eu já sabia que eu queria fazer a bucomaxilo. E aí eu caí na cirurgia de traumatologia maxilofacial, a qual que eu mais tenho tesão em exercer. E eu estudo muito a patologia. A gente costuma dizer que... Você dá que... plantão até hoje? Bem menos do que eu dava. Hoje o Junqueira se dedica mais à docência. Hoje, colocar 70%. 70%. 70% é porque, infelizmente, no Brasil, o plantão, o sistema público de saúde, ele é muito pobre, no quesito de retorno, cara, pro cara pagar as contas, velho. Remuneração muito baixa. Fraca. Tem um prazer, tem um tesão absurdo, cada caso bucha. E nesses casos complicados, começou a pipocar, anos atrás, o quê? Problemas de intercorrência na estética. E eu sempre dava aula na nutrição, na medicina, na educação física, na fisioterapia e tal. Comecei a dar aula um pouco na odontologia e tal. E aí começou a aparecer esse monte de intercorrência. Eu falei, cara... Só pepino. O que tá acontecendo? Aí comecei a ver abscessos demais, necroses demais, gangrenas demais, entendeu? E eu comecei a ver gente mutilada. Vi muita mutilação. Tanto que no meu histórico de cirurgia eu tenho algumas amputações parciais de nariz. Que é uma mutilação. De preenchedor. De preenchedor. Entendeu? Então, isso aonde? Em qual serviço? Na hospitalar. Hospitalar. Público. Caraca. Né? Que eu morava em Belo Horizonte, depois que eu morei no Rio, eu voltei, aí eu mudei para cá, para São Paulo, vi um monte de coisa também sendo produzida de forma errônea, e eu percebo a completa ignorância, não é só da odontologia não, a biomedicina, a farmácia, a medicina tá me dando pânico que eu tô assistindo, de tanta gente mal formada, despreparada. O aluno só quer aprender a injetar e não quer aprender a parte, vamos colocar assim, molecular. E tá faltando isso, cara. Tá faltando. Então, depois pegando esse gancho de tanta intercorrência, uma professora do Rio de Janeiro, ela já me conhecia, falou, Ricardo, pô, cara, você é um cara que estuda muito fisiologia, fisiopatologia, etc, quer dar aula em harmonização? Eu falei, eu não faço harmonização. Ah, Ricardo, por que você não faz? Porque isso quando? Que ano? Cara, tem uns 5 anos. Por aí, não vou me precisar, mas deve ter uns 5 anos. E aí eu falei com ela, professora, eu não trabalho com estética, embora a bucomaxilo tenha uma pegada estética também, né, mas é muito mais traumatológico, podemos dizer, o carro-chefe. E aí eu comecei a entrar dando um curso de intercorrência ali, outro aqui e tal. E aí foi acontecendo as coisas. Só que é um tipo de disciplina que geralmente as pessoas não gostam de fazer, sabe por quê? Porque tem que envolver todo o ciclo básico. E a carência de conhecimento de ciclo básico é notória, é absurda. Entendeu? Então, infelizmente, está acontecendo muito. A estética sempre foi rentável, a estética sempre foi maravilhosa, mas a estética que eu acredito é que começa de dentro para fora. Eu sempre costumo dizer que nada mais belo do que, primeiro, beleza emocional. Com certeza. Depois vem a parte física. A pessoa tem que estar bem com ela mesma para poder fazer um procedimento, senão nunca vai estar satisfeita com o lábio. Outra coisa importante que se fala sobre essa questão de estética, cara, a gente tem que aprender a preparar pessoas. Estava conversando com a professora aqui dentro, ela falou, Ricardo, eu fui fazer estética no rosto com a colega, e essa professora está com anemia, caindo cabelo, sei lá o quê. Eu falei, não vai resolver. Se você tem um tecido importante, que é sanguíneo,
que tá com deficiência proteica, não adianta, velho. Vai cair tudo. Vai ter problemas, a imunidade vai cair, vai ter TIP, reação alérgica e por aí vai. Então, a ideia é integrabilidade. O profissional hoje, em pleno século XXI, não importa se é médico, dentista, biomédico, farmacêutico, não importa, velho. Se o cara não tiver a visão integrativa sistêmica, ele tá atrasado. Com certeza. Ele tá obsoleto, atrasado. E muitas vezes culpa o material, né? Então, e aí a culpa, na verdade, é terreno biológico, né? Você tem o seu, tem o meu, eles têm o deles. É o terreno biológico, que cada um tem uma peculiaridade diferente. Você pode estar bem hoje, amanhã você pode ter um abalo emocional e a imunidade cair. Você pode ficar gripado do nada, da noite pro dia. Acontece. Com certeza. E esse preparo de sistêmica é a minha luta. O Ricardo, o professor Ricardo, ele fala muito de complexidade, sei lá o que e tal. A questão é, eu digo que o aluno foi comigo sempre, professor, você fala muita coisa que eu não entendo, você sabe muita coisa. Eu falei, não, eu não sei muita coisa, eu sei que sabe pouco. Só que o aluno achou que eu estivesse desmerecendo, não estava. Eu queria falar para ela que, na verdade, os caras mais geniais do planeta Terra, quem sou eu perto desses caras, como Isaac Newton, Einstein, Beethoven, esses caras não sabiam nada. De tão gênio que eles se sentiam rasteiro. Por isso que eu falo, gente com o nariz em pé demais, pedante demais, eu tenho pena. Porque esses caras geniais, eles sentiam um rasteiro. Uma gota de sabedoria no oceano de ignorância. Esse é o real profissional. Então, o profissional que pensa desse jeito, ele vai estar sempre querendo crescer. Isso eu bato palma. Isso é muito legal. E a estética, cara, ela é muito foda. Uma pergunta que eu quero te fazer. Você faz harmonização facial? Não. A patroa que faz. Que legal. A mulher que faz. Doutora Georgia. Isso, doutora Georgia, a gente conhece, já foi nossa gestora lá de Ribeirão. Aliás, um beijão pra ela. Eu acho muito bacana isso, porque assim, eu vejo que tinha uma resistência muito grande da bucomaxilofacial com a estética facial. Agora a gente está vendo aparecer uma série de procedimentos em conjunto das duas especialidades, né? Muitos bucomaxilos faciais fazendo as especializações e os cursos de ROF, muita gente da ROF comprometida, séria, buscando a especialização em bucomaxilofacial, e é isso, cara, eu acho que você desempenha um papel muito importante. Aliás, você acha que é uma das referências desse elo, sabe, Junqueira? Porque é importante fazer o que você está fazendo. E outra, sabe o que é legal? Que eu vejo que você tem uma postura assim, ó, intercorrências acontecem, né? Eu vejo, você sabe que a gente tem vários alunos de pós de medicina, muitos cursos de ortopedia, e o médico, ele tem um respeito para com o outro médico, pode ter tido a maior intercorrência possível, e não se questiona qual a causa da intercorrência, mas a cura dela. Né? Na odontologia, na biomedicina, sempre tem aquela coisa, né? Apontar o dedo e falar, não, foi feito isso, foi feito aquilo. E você, eu vejo nas tuas aulas, já assisti algumas aulas tuas, você sempre fala, a conduta não pode ser essa, mas nunca julgar, nunca, né? Apontamento é mole, acolhimento é difícil. Exatamente. Corporativismo, cara, a gente trabalha numa ciência que não é exata, velho. Exato. O que dá certo pra você não pode dar certo pra mim. Terreno biológico, cada um tem o seu. Quando a gente respeita o terreno biológico de cada pessoa, a probabilidade de problemas pífio, reduz risco, porque tudo tem risco. Claro. Tudo tem risco. Uma ortognática tem risco, qualquer coisa. Já fiz várias, e várias deram problema também. Aí você fala, pô, Ricardo, já teve problemas? Já terá problemas? Terei. Terá infecções? Só não tem terei. quem não opera, pô. Pronto. Agora, deixa eu te falar uma coisa. É bem clichê, mas é por aí. Sim, que eu vejo que você tá encabeçando isso, né? Legal. Hoje, queria que você me desse uma visão que eu vejo que você tem. Pensa no Junqueira lá atrás, fazendo odontologia, depois a bucomaxilo, né? Para o aluno que se forma hoje, você que dá as disciplinas de curso de matéria básica, como é que você enxerga hoje a odontologia? Você acha que está saturado? Primeira pergunta. Não. Segunda pergunta, você indicaria para alguém que está se formando agora, né, que está em dúvida, vou para bucomaxilo, vou para harmonização, como é que você baliza a curva de aprendizado? Qual é que é o teu ponto de referência? Você indica, faz as duas, vê depois o que você gosta? Como é que você orientaria um cara que está nos assistindo, uma menina que está nos assistindo agora? Na minha opinião, modesta opinião, não existe curso banalizado, não existe curso ruim. O que existe é gente profissional ruim. A odontologia é maravilhosa, a medicina é maravilhosa, a nutrição é foda, a biomedicina é do cacete. Cara, as profissões da farmácia, educação física são áreas nobres, psicologia, tudo é nobre. A área da saúde é nobre. Tem gente que fala, a odontologia tá uma porcaria. Não tá, porcaria é você, mal preparado. Então, qualquer profissão exercida com dignidade, com competência, ela vai te dar fruto. Não importa, depende da velocidade que você deseja acontecer isso. Mas nada acontece da noite para o dia, é um processo. Até a embriogênese é um processo. Ninguém fecunda da noite para o dia e de repente nasce uma criança. Não é assim. É um processo de aprendizado. Então, as profissões não estão sucateadas, as profissões não são ruins. Infelizmente, existe um processo de má formação.
que aí é a base. Não é só a base da graduação, não. É a base lá do ensino fundamental, etc. Porque lá que você aprende a ter, sabe o quê? Uma coisa que está perdendo muito. Honestidade e índole. Isso é berço. Com certeza. Essa educação está sendo perdida. E honestidade e índole profissional, né? Sabe por quê? O S cortado, ele é importante. Ele vai acontecer. Mas desde que você saiba exercer com dignidade, é um processo. O dinheiro, ele vai entrar, você vai ter benefícios, você vai conseguir viver, pagar suas contas, ter uma qualidade de vida, poder viajar, mas não coloque o S cortado na frente. Você tem que estar atrás. Ele tem que estar atrás de você. Porque eu sempre costumo dizer, o que vale mais ouro na vida profissional, você tem o seu, tem o meu, chama-se carimbo. Uma coisinha desse tamanho, que tem um númerozinho. Aqui lá você usou seu tempo, que é nobre nesse plano, né? Claro. Para você conseguir. Então, a bucomaxila, por exemplo, pegando esse gancho, é uma especialidade que tem muito o nariz em pé. Eu conheço vários cirurgiões que sentem... Eu acho que hoje já é há algum tempo a especialidade mais nobre e com todo respeito, soberba na odontologia. E o profissional que estuda bioquímica, fisiologia, essa coisa, eu vou te falar que a especialidade odontológica mais foda não é a bucomaxila, é a periodontia, que é a medicina periodontal. Tem escolas médicas com disciplina de periodontia para médico. Os caras entenderem doença periodontal. Ó, periodontia, na minha modesta opinião, é depois o resto. Depois vem buco, horta, etc. Mas periodontia tá no topo de tudo, cara. Tá? Mas voltando à questão da bucomaxilo, que tem muito profissional pedante, mas o cara não é cirurgião, sei lá o quê. Concordo que a cirurgia é um aprendizado. E aí, pegando esse gancho, você até mencionou, até off aqui, as cirurgias estéticas. Cara, eu prefiro fazer, olha só, um trauma da mandíbula, que é uma intervenção meio, ela não é resultadista. O pós-operatório é subjetivo. Se vai infeccionar numa placa, beleza, se infeccionou, abre, remove, enfim. Agora a estética não, é resultado. E aí você tem que conhecer de pele, conhecer de biologia, conhecer da parte hormonal, conhecer de cosmetologia, cuidado de feridas. Você tem que ter um cuidado da cicatrização. Aí o buraco é mais embaixo, é resultado. Com certeza. Expectativa estética do paciente. Então, aí qual a expectativa estética de uma pessoa que está com uma mandíbula fraturada, Junqueira? O que vier é lucro. Exatamente. O que vier é lucro. Não estou desmerecendo a cirurgia ortopédica. Um paciente com um ameloblastoma. Blastoma. O que você der para ele de reabilitação, ele vai ficar grato pro resto da vida. Ele agradece. Eu sempre costumo dizer, é mais fácil, entre aspas, você fazer uma fratura de mandíbula do que preencher um lábio. Sabe por quê? O que vier é lucro no pós-operatório e o lábio. 1 milímetro vai dar problema. Entendeu? Até porque é um tal de autoimagem. Exato. E quando você olha no espelho, a imagem ela é invertida, ela não existe. Sim, com certeza. E muita gente acha que o espelho é uma imagem real, que não é. Com certeza, com certeza. Aí vem um pouco de neurociências, né? Queria falar que você terminasse falando para nós sobre o projeto que você está encabeçando, que aliás a gente vai fazer aqui na faculdade. Já tomei porrada. Conto com você, que é a pós-graduação em cirurgias cosméticas ou estéticas da face. Fala primeiro como é que você sentiu essa necessidade, por que você aceitou esse desafio e como é que você organizou essa grade? Então, uma pessoa específica, não vou citar nome, tá? Entrou em contato comigo, eu trabalhava com ela, uma escola X, e ela falou assim, Ricardo, eu gostaria de abrir um curso de cirurgia. Eu falei, tá bom, que tipo de cirurgia? Porque uma coisa é a bucomaxila, a cirurgia maxilofacial, a cirurgia implantodontia, a cirurgia periodontal, cirurgias. Eu falei, eu não queria uma cirurgia estética. Eu falei, então, a gente vai mexer no ninho de vespeiro. Por quê? Você vai mexer com outras profissões, outras especialidades. E um tal de reserva de mercado que eu acho nojento, existe. Com certeza. Então, quando ela me deu essa ideia de tentar investigar isso, entrar nessa área, eu conversei com algumas pessoas da jurisprudência, que eu não sou advogado, nem tenho a pretensão de ter conhecimento jurídico, eu tenho uma noçãozinha rasa disso, e uns advogados falaram, Ricardo, já existe uma disputa, um conflito de interesses aí na questão da jurisprudência, que é possível a odontologia conseguir ao seu favor, desde que tenha cursos com competência. Carga horária ideal. Sim. Porque, matriz, corpo docente. Muita gente fala assim, é só uma bléfora. Não é só uma bléfora. Você está cortando a pele de alguém que ama outra pessoa, entendeu? É um paciente. Se fosse a sua mãe, eu sempre falo isso, é empatia, velho. Não é só cortar uma pelezinha, não. Isso qualquer pedreiro da esquina faz, velho. Não. Isso não é aprendizado, não é assim. Então, eu sou a favor de a odontologia conseguir. Eu sou a favor, por exemplo, da nutrição conseguir a indução, a prescrição hormonal. Eu sou a favor de outras áreas, ampliar a área de atuação, né? Só que vai mexer num mercado que mexe com o cifrão, né?
E quando você mexe com a palavra cifrão, outras profissões podem se sentir prejudicadas. E, gente, tem mercado para todo mundo. Quem é competente tem mercado para todo mundo. Com certeza. Então, aí, de novo, a professora, a coordenadora lá, enfim, ela conseguiu, juntamente ao MEC, né, vamos colocar a palavra assim, de linkar ou liberar, a princípio, uma liberação, podemos dizer assim, não é do CFO, mas do MEC, que é o Ministério da Educação, e a princípio conseguimos isso. Eu montei um organograma juntamente com ela, embora não é da parte cirúrgica, eu montei alguns pontos importantes de intervenções, eu coloquei alguns asteriscos, porque tem coisas que eu posso, às vezes, até demonstrar na teoria, mas não é liberação, não tem liberação, vamos colocar a palavra assim, jurídica para fazer. Certo. Então, trabalhando com bom senso e esperando que, acredito eu, que vá florescer, abrir mais o horizonte da odontologia na parte cirúrgica, eu sou a favor, mas tudo com o pé no chão. Claro. Não, então, você está sendo pioneiro, mas a gente já tinha ouvido, né? O professor, por exemplo, Ziroldo, lá no Paraná, já tem um projeto desse, tem muitas pessoas já com projeto, mas o que tem que ser falado é isso, né? Com embasamento científico, não indo contra o Conselho Federal, né? Sempre trabalhando em prol da classe, não é isso? O problema da classe é que a classe não gosta da própria classe, entendeu? E aí, quando você tenta abrir uma vertente para uma área, eu já tive mensagens assim, bem desagradáveis. Tacando pedra. Eu sempre costumo dizer que a árvore que dá fruto que toma mais pedrada, né? E o fruto cai sempre perto do pé, na raiz. Então, quando você cravar uma raiz e o fruto cair no seu pé, perto do seu pé, fica tranquilo. Só vão chegar perto de você pessoas que gostam do seu fruto. Então, abrir uma vertente nova, uma possibilidade de evolução intelectual, social, claro, etc., você vai tomar porrada. Sim. Não tem jeito. E outro, é o pioneirismo. Você paga o preço do pioneirismo, mas depois todo mundo vai falar, nossa, professor, parabéns e tal, né? Como é que você teve essa ideia, né? Muito legal. Mas eu acho que era isso, tá? Professor, fico muito feliz de você ter topado. Mais uma vez, sem avisar, sem briefing, sem roteiro, sem nada, né? Ricardo Nunes Junqueira, uma das maiores referências hoje em intercorrências na bucomaxilofacial. Muito legal saber a tua história, que foi difícil como a minha também. Sim. O pessoal acha, né, que tudo é fácil, mas o cara roda o Brasil, muitas vezes de ônibus para dar aula. Ele dá aula em muitas escolas, instituições, em vários estados, né, Junqueira? Quem quiser te acompanhar, como é que te segue? Você tem rede social? Eu só tenho Instagram. @professor Junqueira. @professor Junqueira. Você pode também entrar no @Estasis, Núcleo Estasis também, que é um núcleo que eu estou montando de saúde integrativa. Núcleo? Estasis. Pode achar lá no Instagram também. E quem quiser saber um pouco mais de terapia integrativa, eu acho que é um mercado interessante também. Ele tem um conteúdo enorme, muito bacana, faz umas artes doidas, né? Quem já acompanha ele sabe, ele faz umas artes, umas caixas, um cérebro saindo, é muito legal. Tá? É por aí. Pessoal, valeu, mais pessoal. um CTA Podcasts, né? faculdadecta.edu.br ou no YouTube e no @cta.acad. Professor Junqueira, obrigado. Que você siga dando aula para nós durante séculos, tá bom? Obrigado. Grande abraço. Valeu, obrigado, tchau.